Boa tarde, tudo bem com vocês? Bom, como eu havia prometido, eu não vou demorar mais para fazer vídeos, tá bom? Fiquem, ó, tranquilinhas, tá? E nesse vídeo eu vou estar falando um pouquinho mais detalhado de tudo que aconteceu nesses últimos meses, tá? Vou detalhar para vocês o que eu fiz no ciclo passado, quais são os meus planos para esse novo ciclo, tá ok? Então vamos lá. Tudo começa no mês de junho. Nesse mês, eu comecei a congregar na igreja ao qual eu e o meu noivo estamos hoje, para honra e glória do Senhor. E quando nós chegamos lá, como diz o vídeo passado, nós já chegamos, a igreja já estava em campanha, na campanha de Naamã. E assim, Deus ele é tremendo, porque quando ele quer falar, ele usa quem ele quer, da forma que ele quer, não é verdade? Então, meninas, ele usou a minha madrasta para estar orando pela minha vida, né, durante aquele dia de campanha. E a primeira coisa que o Senhor falou, né, usando a vida dela e de mais uma diaconisa da casa do Senhor, era acerca da minha cura, né? Para você que não me conhece, que ainda não viu os vídeos anteriores, eu era diagnosticada com ovário policístico desde os 17 anos. Hoje eu tenho 24. Então, para você ver aí, né, no meio dessa caminhada, o quanto eu já sofri por conta disso. E se você também não sabe, e para aquelas que me acompanham, eu fiz uso de anticoncepcional durante 4 anos, já fiz uso de reguladores menstruais, do chá de unha de gato chia amarelo, vários outros truques para conseguir engravidar e nada. Só que a grande verdade é que nós sabemos que existe um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu, e o tempo, quando ele ainda não chega, para nos aperfeiçoar. E isso eu consigo entender hoje, mesmo já tendo 4 anos de caminhada. Mas nesses 4 anos o Senhor, ele sempre foi fiel a mim, né? E assim, a primeira coisa que eu queria deixar registrado para vocês é que o Senhor verdadeiramente ele me curou e eu tenho o laudo para comprovar isso. Lembrando que nesse ciclo do mês de junho e julho, eu não estava tomando nada para tratar até então os ovários policísticos. Eu estava tomando apenas, né, como eu sempre faço de costume, o ácido fólico. Então eu tenho aqui 2 laudos. O primeiro é o laudo do dia 17/1 de 2017, né? No caso do início desse ano, e eu vou estar mostrando para vocês. Só um momentinho. Aqui, meninas, esse aqui é o meu laudo. Espero que esteja dando para vocês verem direitinho. Tem o meu nome, né? Aqui em cima. Foi convênio particular, que eu sempre prefiro pagar as minhas ultras e a mais rápido. A data, ó, tá vendo? Foi no início mesmo desse ano de 2017. E aqui o que nós temos, né? Qual é o quadro? Eu estava em atraso, então o meu útero ele estava com volume de 55, o que é considerado normal, tá? O meu endométrio ele tava bom, tava até grossinho, né, com 6,5 milímetros, o que é bom já para uma futura gravidez, né, é sempre bom, quanto mais espesso o endométrio, melhor. E aqui, como vocês podem ver, ó, meu ovário direito com aspecto policístico, ovário esquerdo com aspecto policístico, medindo 15, medindo 12. Desculpa, tá? Essa intrusa aí é a minha gata, entendeu? E assim, né? Comprova que eu não estava grávida nesse momento, né? E eu vou estar mostrando para vocês agora a segunda ultrassonografia, tá? Só um momentinho, por gentileza, porque a gata, ela tá carente, ela está grávida, reta final de gestação, então ela só quer ficar pertinho dos donos. Essa daqui é a minha transvaginal xodó, porque nela eu tenho um laudo comprovando, né, da cura do Senhor. Aqui, ó, a data, 18/7, 18 de julho, meu nome, e vamos lá. O volume estava menor porque tudo depende do dia do ciclo que você faz.
Aqui eu estava no meio já de um ciclo, entendeu? Nesse mês de julho. Então, é normal dessa pequena alteração, tá, meninas? O endométrio, ó, ele estava começando a engrossar, estão vendo? 4,3. Não é tão grosso quanto a primeira, mas não estava tão fino assim. Em todas as minhas ultras aparecem alguns cistos de Nabô. Para aquelas que não sabem, cisto de Nabô é como se fosse espinha, né, no caso. E aqui, meninas, ó, o volume já tinha diminuído, né? Em comparação aqui, ó, vou até mostrar para vocês. Olha aqui, em comparação 15 e 12, 8 e 7. Isso tudo, Senhor, é bom. E aqui, ó, mostra em seu parênquima vários pequenos folículos difusamente. Vocês estão vendo? Não tem falando, ó, ovário direito com volume normal, medindo. Aqui, o médico, ele virou para mim e falou o seguinte, que ele não poderia dar o laudo de ovários com aspectos policístico, porque o que eu tinha, na verdade, era uma ovulação preguiçosa, tá? Foi isso que o médico falou. Deixa eu voltar agora para cá. Foi isso que o médico falou, meninas, que seria bom se eu tomasse alguma coisa, né, para que eu tivesse a maior certeza sempre de quando eu estaria ovulando, porque a minha ovulação, no entanto, era preguiçosa. E o que acontece muito é que os médicos que fazem as ultras, eles não têm, assim, respeito nenhum com a mulher, entendeu? E como eles já têm tudo pré-escrito, né? Então eles só vão mudando valores, aquilo que eles acham, eles colocam. Então ele falou para mim: se algum dia você teve ovários com aspectos policísticos, hoje você não tem. Ou então erraram no seu laudo, tá? O próprio médico da minha transvaginal foi quem falou isso. Então, eu comecei um novo ciclo, tomando o regulador cicloprimogina, porque antes eu estava tendo ciclos de 35 dias, eu queria diminuir um pouquinho isso para ter uma melhor noção de quando seria a ovulação. E aí no ciclo passado eu fiz uso do regulador cicloprimogina, do ácido fólico e do Elise Inhame Goulart. É o famoso elixir de inhame que você encontra ou em farmácias ou então em lojas de produtos naturais, tá? Mas por que eu fiz isso, né? Já que eu já tinha sido curada. Porque eu queria que o meu ciclo fosse menor e eu queria ter plena certeza da minha ovulação, o dia exato. Então, além de tudo isso que eu utilizei durante o ciclo, eu fiz uso da temperatura basal, né? Para aquelas que não conhecem, tem um videozinho aí no canal, tá bom? Procura rapidinho. Tem bastante visualização esse tipo de vídeo e lá eu explico detalhadamente como que faz a medição da temperatura basal. E sendo assim, eu tive um ciclo de 27 dias, com 16 dias de fase lútea. No entanto, a menstruação veio e veio com tudo. Eu estou no segundo dia de ciclo, eu já acabei com um pacote de absorvente, porque eu digo, o Senhor tá fazendo a limpa aqui dentro, tá saindo coágulo, sangue, mas por incrível que pareça, eu tô feliz. Tô feliz porque o Senhor é fiel. E nesse ciclo, meninas, eu ia fazer uso do regulador saúde da mulher. Comprei, fiz o meu noivo comprar, ele comprou, fiz uso do primeiro copinho ontem, mas eu não vou tomar mais. Por quê? Isso é algo entre eu e o Senhor e eu senti no coração de não tomar, tá? Então eu vou deixar o meu ciclo fluir como tem que fluir naturalmente, deixando tudo nas mãos de Deus. Então, meninas, esse é um pouquinho do meu resumo dos últimos ciclos. Eu espero que vocês tenham gostado. Desculpa pela intromissão da minha gata, tá bom? E se vocês quiserem ser adicionadas, né, no grupo do WhatsApp, já tem o meu novo número na descrição do antigo vídeo, do último vídeo que eu tinha feito. Vou deixar aqui também, tá bom, meninas?
Beijos férteis, amo vocês. Dá aquele likezinho, divulguem o canal, tá bom? Muito obrigada pela presença de todas e eu vou deixar vocês aqui mais um pouquinho namorando esse meu laudo. Tchau!